Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos ao IncorporaCast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Eu sou Andréia Ramos Bueno e hoje eu recebo o Francis Navarro, diretor de tecnologia e inovação da BRZ Empreendimentos, uma associada da Abrainc que atua em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e em São Paulo. O Francis está aqui com a gente para um bate-papo muito especial sobre novas tendências, inovação e tecnologia no segmento da construção civil. E antes do nosso bate-papo com o Francis Navarro, eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Para o dia 28 de maio, aqui em São Paulo, no Hotel Renaissance, será realizado o Summit Abrainc 2025. É um ponto de encontro dos principais líderes que estão moldando o futuro do mercado imobiliário no Brasil. O Summit Abrainc vai trazer muito conteúdo sobre o setor em um dia exclusivo para conexões, estratégias, inovação e debates de alto nível. Você pode garantir a sua presença pelo QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição. Francis, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vindo ao IncorporaCast. Oi, André. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você. Bom, para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse a sua trajetória, formação, sua trajetória profissional até chegarmos à BRZ. Ótimo. Bom, André, minha história ela se confunde muito com já o mercado imobiliário desde a infância. Eu fui criado aí por um corretor de imóveis, né? Meu pai era corretor de imóveis, teve a sua própria imobiliária aí por mais de 30 anos. E eu me recordo aí desde pequeno, passando finais de semanas em estandes de vendas. Nos plantões de vendas, né? Ajudando alguns pequenos construtores nos estudos de viabilidade. Então, desde pequeno sempre tive muita afinidade aí com o mercado imobiliário, mas jamais imaginei que no futuro eu estaria trabalhando com tecnologia neste mercado, né? Logo quando me tornei jovem adulto ali, né? Eu fiz um curso nos Estados Unidos e quando eu voltei eu estava totalmente empolgado com a ideia de trabalhar com tecnologia e inovação, mas eu já tinha iniciado uma graduação em outro caminho, que era economia. E, na verdade, eu fui um pouco falhando em outros cursos, outras graduações, até me encontrar na tecnologia, né? Passei pela economia, pelo direito e me encontrei na tecnologia, que depois eu fui aprofundando em meus estudos. E comecei minha jornada profissional na indústria de petróleo e gás, na Petrobras, depois passei pela mineração. Mas logo na minha terceira experiência profissional já caí no mercado imobiliário, que eu trabalhei alguns anos na Direcional. E fiquei bons anos nessa indústria e também já tem alguns anos que eu estou na BRZ fazendo uma história bem bacana lá, sabe? Uma história dessas não tinha muito jeito, né, de escapar do mercado? Não tinha, né? Na verdade, eu já tinha uma certa facilidade de perceber como tudo funcionava, então eu sempre tive muito gosto, muito carinho. Ô Francis, a BRZ ela vem inovando nesse setor que é historicamente tradicional e eu queria que você falasse para a gente o que você destacaria como principais avanços da BRZ em relação à integração da tecnologia e inovação em suas práticas. Bom, a BRZ, eu acho que assim, né, primeiro olhando para a indústria da construção, de fato ela tem a sua parte muito tradicional, mas eu entendo que a tradição e a inovação, elas não são opostos, elas se complementam, né, em muitos dos momentos. E quando a gente entende, né, e a BRZ tem entendido isso, eu acho, desde do dia 1, né, da sua formação, e a BRZ é uma construtora relativamente jovem, né, eu digo que ela é uma construtora pré-adolescente, ela tem aí 14, 15 anos de história, e essa pré-adolescência dela nos ajudou muito a olhar de maneira diferente de como o mercado praticava desde a sua concepção do produto até as suas entregas, a experiência do cliente. Então, acho que inovação, no final do dia, para a gente, é um caminho que potencializa a gente e a tradição, muitas vezes, ela nos ensina, né? Eu acho que tem sido assim historicamente na BRZ. E a gente incorpora a inovação em vários campos dentro da BRZ, né? Dentro da metodologia de operação, dentro da experiência, dentro da parte administrativa, obviamente, é um campo que a gente tem investido bastante nos últimos anos, mas sobretudo também quando a gente olha para os canteiros, é onde a gente tem muito espaço, sabe?
originalmente a BRZ, sobretudo a Eduarda, que é a CEO da BRZ, ela sempre teve um olhar muito à frente, assim, como CEO, para a inovação, né? A gente já participa há alguns anos de eventos de inovação fora do país, a gente vem acompanhando as tendências fora, né, o que tem acontecido lá fora, e algumas práticas a gente tem tentado adotar dentro das nossas operações e muitas vezes até de forma pioneira no Brasil, sabe? Não é algo que está sempre no radar de vocês, sempre, já está na cultura. É isso, né? Quando a gente vai falar da cultura, né? E aí eu acho que é um ponto que é essencial, né? Porque quando a gente olha tecnologia sem trabalhar a cultura, a tecnologia ela vira despesa, né? E quando a gente olha tecnologia e trabalha a cultura, ela vira um diferencial competitivo. Então, de fato, a gente tem trabalhado na cultura, lógico, nas diversas camadas que tem dentro da companhia, né? Para a gente entender as capacidades que a gente tem, né? De evoluir, enfim, e entender o que a gente precisa mudar e o que a gente não precisa mudar, e o que a gente não pode mudar, também eu acho que é tão fundamental quanto. Mas, historicamente, a BRZ sempre se posicionou como uma construtora muito inovadora, sabe? E a gente tenta tirar do que está escrito na parede e transformar em ações práticas, sabe? Então, vamos falar da inovação da BRZ. Vamos Legal. falar do Quintu, lançado recentemente por vocês. É o primeiro chat de inteligência artificial da construção civil desenvolvido por uma incorporadora. Perfeito. Queria que você falasse quais foram os principais desafios para adaptar essa tecnologia nesse setor, como nós já falamos, tradicional, como é o da incorporação, construção civil. Isso de fato foi uma das tendências que a gente já tinha percebido que estava acontecendo em outras indústrias lá fora, né? E a gente via vendo algumas oportunidades que tinham dentro da nossa indústria, sobretudo dentro de casa, né? Como que a gente aumentava as capacidades dos nossos colaboradores. Obviamente, quando a gente olha para as oportunidades de inteligência artificial, geralmente as incorporadoras estão atacando a experiência do cliente, né? Fazendo frentes que trazem, de fato, algum ganho. Isso a gente já fez também, mas a gente queria fazer algo que fosse diferente, que a gente popularizasse, né, esse letramento digital, vamos assim dizer, com os nossos colaboradores, para a inteligência artificial. Então, a gente deu a oportunidade de construir, a gente encontrou, de fato, muitos desafios que passavam desde de não ter nenhum case semelhante para a gente poder se comparar e ver o que a gente podia fazer, mas tinham em outras indústrias que a gente pôde adaptar. E a ideia era a gente criar essa oportunidade dos nossos colaboradores terem um assistente ali inteligente para poder aumentar realmente, de fato, as suas produtividades nos mais diversos times que a gente tem. São mais de 1.000 colaboradores pelos quais a gente acabou licenciando, né, porque nosso colaborador não paga por esse uso, é uma ferramenta corporativa. E a gente tinha, de fato, também uma dificuldade no licenciamento, por exemplo, de um chat GPT para mais de 1.000 colaboradores. Então, a gente tem um desafio financeiro nisso, mas a gente também tinha um desafio dos dados, né? Assim, como é que a gente compartilha esses dados, como é que a gente sobe os nossos arquivos para lá, para a inteligência artificial analisar. Sobretudo, eu acho que a gente tinha também a oportunidade de dar a chance do nosso colaborador conversar com os dados. Então, a gente viu algumas oportunidades de como integrar vários gaps que eu acho que várias indústrias passam. A indústria da incorporação, eu acho que, na verdade, qualquer companhia hoje tem o desafio da comunicação, né? Sobretudo comunicação interna. E a gente viu, de novo, mais uma baita oportunidade da gente fazer isso através de uma ferramenta própria, né? Então, basicamente, a gente teve a concepção do produto, iniciamos o desenvolvimento, fizemos alguns testes e muito rapidamente a gente já conseguiu colocar para todo mundo utilizar. E hoje tem tido já alguns resultados bem interessantes, assim, de como a gente tem acompanhado, né? É recente, apesar de recente, a gente já tem um nível de maturidade bem interessante, sabe? E como é que o Quintu se integra aos processos internos da BRZ e qual o potencial que você enxerga para essa ferramenta de inteligência artificial para transformar a operação da empresa e também a experiência do consumidor daqui para frente?
É uma excelente pergunta, André, porque assim, a gente, de fato, olhando para as oportunidades que a gente tem, não vou falar do potencial em segundo, mas primeiro como é que a gente integrou, né? Primeiro é dar a oportunidade dos colaboradores terem uma comunicação única com os dados, mais do que talvez ficar acessando dados, por exemplo, financeiros da BRZ, né? A gente divulga esses resultados para o mercado. E a gente, basicamente, fica lendo esses relatórios, né? A gente dá a oportunidade do colaborador conversar com esses dados. Então é uma conversa mais fluida, mais natural, né? Como ela é generativa, ela entende, interpreta e responde o colaborador conforme a necessidade dele. Agora, os potenciais que a gente tem, né? O processo que a gente tem integrado, um deles eu acho que dá para ressaltar muito aqui, que a gente conseguiu levar isso para dentro do canteiro de obras. Todo o processo de qualidade, né, da construção do empreendimento, e foi capitaneado aí basicamente pelo Departamento de Qualidade, eles têm uma construção de documentos de processos executivos de obra que orienta ali o engenheiro, enfim, o time de execução de obras nas práticas que são as boas práticas, como deveriam ser guiados ali as execuções de obra. E um monte de documentos, são milhares de páginas, né? E às vezes na dinâmica da obra não dá para ele abrir e ficar verificando aquilo tudo, né? E hoje na palma da mão do celular ele consegue fazer perguntas simples e ali ele já tem a resposta, ainda trazer um gráfico mostrando para ele como que ele faz na prática o passo a passo da instalação, por exemplo, de uma janela na obra. Então, isso facilitou muito para a gente, né, a trazer essa comunicação mais fluida, de trazer os nossos dados próprios para dentro da inteligência artificial, né, e todo mundo começar de alguma maneira, né, alguns de forma mais tímida, outros mais avançados, obviamente, mas a gente tem ali os times cada vez mais integrados, sabendo que eles têm de forma muito mais simples do que ficando acessando um portal, buscando um documento impresso. A dinâmica de atualizar esses dados também é muito mais simplificada, né? Porque a gente atualiza ali os dados e imediatamente quem está conversando ali já conversa com novos dados, e a gente também vai aprendendo um pouco com as demandas que os colaboradores têm, né? Então a gente entende um pouco essas demandas e vai construindo caminhos ali para poder tornar a comunicação, esses dados e os nossos processos mais eficientes, sabe? Mais agilidade, fica tudo armazenado. Exato. E registradas também as demandas, como você falou. Algumas a gente não tem o histórico das conversas dos colaboradores, sabe? Eu acho que até por uma questão ética a gente deixa isso, né, por um segundo plano, né? Mas a gente busca por palavras que a gente vê que são as palavras mais referenciadas por eles, sabe? Então, temas como, por exemplo, saúde mental. Se for um tema muito referenciado, a gente sabe que pode ser um tema que talvez cabe um caminho da gente trabalhar, ou buscar entender melhor, enfim, coisas nesse sentido, sabe? Certo. Ô Francis, e o ecossistema de Construtex e PropTex, ele está cada vez mais amplo, Sim. mais abrangente. Como é que você enxerga esse cenário e como a BRZ se conecta com esse movimento? Queria saber também se existe algum case de parceria ou integração com startups que você possa contar aqui para a gente. André, assim, eu vejo que para Construtex e PropTex em especial, é um oceano azul, sabe? A gente tem muita oportunidade, poucos investimentos ainda feitos. Muitas startups eu percebi ao longo desses anos foram ficando pelo caminho, muito porque às vezes nasceram com uma ideia certa, às vezes no momento errado, mas às vezes também por não compreender bem os desafios das construtoras incorporadoras, né? E às vezes endereçar temas que talvez eram mais críticos e... Enfim, tem mil formas, mas eu vejo um baita oceano azul para esse cenário, sabe? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras indústrias da saúde, né, mineração, que a gente vê que tem um mercado de ecossistema, talvez ali até de educação, sobretudo. Acho que tem um ecossistema de startups muito mais maduro, né, com investimentos de funding por trás muito mais ampliados. Sim. Mas eu entendo que na construção civil a gente está engatinhando nisso ainda e é um baita oceano pela frente. Muita sabe? Coisa para explorar ainda. Muita, né? E a BRZ, a gente tem uma parceria com uma startup que para a gente, ao meu ver, foi um diferencial competitivo muito importante na janela que a gente começou essa relação. Deve ter uns 2, 3 anos, não me recordo bem, mas deve ter uns 2, 3 anos.
que a gente começou com uma startup chamada Housee, que ela tem basicamente um conjunto de produtos e serviços que são ofertados para a gente já colocar no pipeline, né, desde da concepção do produto, obviamente, e na comercialização dele, que para o cliente é um grande diferencial, sobretudo nas praças que a gente atua, André, que são praças de cidades médias, né, que às vezes, quando a gente olha para o que a construção de fato faz, né, constrói um empreendimento, um prédio, entrega ali uma caixa de concreto com uma chave para o morador, que eu chamo de hardware aquilo lá, sabe? E as gerações que a gente vem trabalhando hoje, sobretudo a gente vem percebendo na BRZ, geração Z, sendo cada vez mais o nosso cliente, né? Hoje já corresponde quase a metade. A gente percebe que eles já são mais conectados, já têm uma necessidade por soluções digitais quase que nativamente, né? Se não nativamente. Sim. E muitas das vezes, entregar só esse hardware agora não é mais o suficiente. Você tem que entregar algum conjunto de experiências para eles que a gente entendeu que a Housee era um baita caminho. O que a Housee faz no final do dia? Ela encapsula para a gente um monte de serviços que combinam de acordo com cada empreendimento, enfim, de acordo com a estratégia e capacidade que a gente tem na região, mas vai para muito além do mercadinho, né? Que o mercadinho eu acho que é um negócio que já popularizou bastante e tem o seu valor de fato, mas a gente tem outros serviços. Então a gente tem também a farmácia ali, uma farmacinha, né? Que é por também aplicativo, né? Tem um super app que entrega para todos os moradores. E ali eles acionam vários serviços. Além do mercadinho, que é onde ele paga, ele também paga um remédio que está ali naquela farmacinha que é delivery, uma adega também que está ali né, na máquina que você tira e escolhe seu vinho, desde um carro compartilhado, que também tem um carro elétrico compartilhado que você agenda e você pode usar, e tudo isso é pago, né? A Housee ganha o dinheiro dela com a margem em cima do produto, que é compartilhada com o condomínio, que ajuda os moradores na redução do custo do condominial, e para a gente é um diferencial competitivo, porque a gente entrega isso como valor logo na proposta de entrada da venda do empreendimento, né? Então, para a gente, esse eu acho que é um dos caminhos que a gente tem, né? Eu tenho dito muito isso, que a construção civil, dentro da jornada de receita, né, do dinheiro, ela vai até a entrega das chaves. Depois da entrega das chaves, o nosso cliente, ele deixa de ser um ativo e vira um passivo, né? Ele só entra em contato com a gente para puxar a nossa orelha, para pedir uma segunda via de boleto, enfim. E essa relação, ela não fica mais ativa. A gente não ganha mais dinheiro dali para frente. A gente ganha dinheiro até a entrega das chaves. E a gente tem um baita caminho de oportunidade para continuar ganhando dinheiro com esse cliente, que é o que eu chamo do dinheiro novo, sabe? Que é exatamente, talvez, algumas receitas recorrentes que a gente consiga criar em cima dessa base de clientes que a gente construiu. No nosso caso, na BRZ, são quase 40 mil clientes que a gente já tem, e deve terminar o ano aí próximo disso, para poder trabalhar e fomentar e gerar receitas, né? Então, atendendo melhor o cliente, criando oportunidades para o condomínio, né? E, enfim, é uma relação que eu vejo que todos ganham, sabe? Então, a gente tem muita oportunidade nesse caminho, muito. Sabe? Então, quem está chegando agora, implantando sistemas mais inovadores, inteligência artificial, também vai sair na frente em relação a quem demorar um pouco mais, porque, como você está falando, tem muita coisa para ser explorada ainda. Sem dúvida, André. Eu vejo que, assim, a gente tem algumas construtoras, as maiores, né, construtores incorporadores, a gente vê que eles já estão seguindo alguma coisa nesse caminho. Acaba sendo uma barreira de entrada para construtoras menores, que muitas vezes não têm o capital para poder fomentar isso. E eu acho que é um baita diferencial competitivo que ela acelera a sua venda, pode valorizar o seu produto. O cliente hoje ele já entra no seu stand de vendas com um nível de expectativa, talvez nesse sentido, que muitas vezes hoje o nosso cliente já entra no stand de vendas sabendo mais do que o corretor do nosso produto, né? Porque ele já pesquisa antes, enfim. Hoje a informação ele já é circulada de forma mais ampla, sobretudo nessa geração Z que já é mais conectada. Então, são serviços que estão mais aptos, né? As pessoas hoje estão mais
mas suscetíveis já a ter um consumo de serviços por aplicativo, por exemplo. Então, todo mundo sabe pedir um iFood, ninguém fez curso para pedir um iFood, ninguém fez um curso para mexer no Instagram, as coisas são mais intuitivas nesse sentido. Uhum. É como que a gente pode embarcar tecnologia para entregar produtos também, né, de empreendimentos, imóveis, e penso no desafio do Minha Casa Minha Vida, como que isso seria, né? Levando toda essa experiência embarcada, sabe? Eu acho que é aqui que é onde a gente já tem enxergado alguns potenciais, temos feito algumas ações e já temos capturado resultados em cima disso. Francis, você já falou aqui pra gente de vários ganhos, né? Uhum. E acho que quem está nos ouvindo pode estar se perguntando especificamente sobre isso aqui, né? Com essas novas soluções, quais os impactos em termos de prazos, custos e qualidade das entregas? O que você pode falar da experiência da BRZ? O que vocês tiveram de ganhos nesses aspectos? A gente tem um longo caminho pela frente ainda a percorrer, né? Eu acho que a indústria como um todo está passando por um desafio na questão de prazo e de custo, né? Algumas ainda efeitos colaterais ou não da pandemia, mas a gente vê que a indústria como um todo está passando por esse desafio. O que a gente tem conseguido capturar talvez de valor? Acho que na qualidade a gente tem conseguido bastante, né? Acho que a gente vai ver muita coisa pela frente ainda também relacionada a materiais, né, de construtivos, né? Acho que vai para além do método construtivo. Acho que materiais construtivos vão passar por uma jornada de evolução, né? Se falar aqui um pouco de futurismo, acho que seria disso, sabe? A gente falar que os materiais, eu acho que quando eu olho para o futuro dessa indústria, o sucesso dela muito vai se passar pela nova composição de materiais que são de matérias-primas para gente, materiais mais resistentes, ecologicamente corretos, baratos, enfim, a gente vai ter uma cadeia de suprimentos, eu acho, bem mais inteligente nesse sentido. Mas olhando ainda para a nossa realidade, né, a inteligência artificial, sobretudo a generativa, ela tem seu principal alimento aí são os dados, né? Ela se alimenta de dados. E não tem lugar no mundo que talvez tenha mais dados que uma área de planejamento, controle e orçamento, sabe? Ali é uma infinidade de dados, uma infinidade de oportunidades que a gente tem. A gente ainda está numa jornada de entender melhor, né? Assim, tem diversas inteligências artificiais, a gente desenvolveu a nossa para aumentar as capacidades, mas ela consegue acelerar algumas coisas para a gente, mas a gente tem outras específicas que também nos ajudam a contribuir para uma visão mais olhando para performance, sabe? Eu vou trazer um exemplo aqui talvez mais prático. Olhando para um canteiro de obras onde a gente tem uma viabilidade de um determinado prazo e custo, levar todas essas variáveis que estão embutidas dentro de uma análise dessa complexidade, né? E trazer isso para uma inteligência artificial que consegue analisar e ver padrões que muitas vezes nós, com toda a experiência, a gente não consegue ter essa captura dessas variações de padrão, a gente não consegue ver algumas tendências, né? A inteligência artificial nos ajuda a trazer alguns insights poderosos nesse sentido. Obviamente, a gente valida, né? E essa validação passa por um ciclo. Esse ciclo ainda está nessa jornada, né? Nosso ciclo é longo e a inteligência artificial ela é jovem, né? Uhum. Então, acho que a gente ainda está nessa jornada de amadurecer esse contexto, mas eu acho que a gente vai ver bons resultados em breve aí de que a gente tem investido em caminhos certos aí de tecnologia para impactar no que o final do dia, o empreendedor da construção civil, né, ele olha para isso, prazo, custo, viabilidade, margem líquida, né, receita, enfim. E o custo de construção, ele não vai mudar muito, independente do que a gente faça. Talvez uma inteligência de suprimentos, né, a gente consiga comprar melhor, né, com inteligência de mercado a gente consiga vender melhor, mas o que está no meio desse caminho entre a compra e a venda, né, que é a execução ali da obra, ou melhor, da venda e da compra dos materiais, perpassa muito por essa questão dos dados. Ali é onde a gente consegue capturar talvez algum ouro. Olha só, e a inteligência artificial generativa,
como é que ela pode ajudar vocês na tomada de decisões mais assertivas e também na produtividade dos times? As decisões mais assertivas eu acho que perpassam muito por essa complexidade de trabalhar, sobretudo pegam planilhas complexas que tem chance de erro humano, chance da gente não analisar com propriedade todas as variáveis que tem. E se a gente tiver ali bons prompts, bons modelos matemáticos trabalhando em cima da inteligência artificial, a gente tem potenciais ganhos assim de descobrir gastos ocultos, despesas que talvez ali a gente, ou até mesmo o contrário, a gente vê que está medindo mal alguma coisa que precisa comprar melhor ou precificar melhor. Eu acho que a assertividade é o que a inteligência artificial consegue nos garantir muito, né? Obviamente sempre passa por uma validação humana. Eu acho que ela não substitui, ela aumenta as capacidades dos times administrativos, dos times de engenharia, né? Mas eu olhando para as oportunidades que a gente tem nesse contexto hoje, né, de aumentar a produtividade, aumentar escala, velocidade, eu não vejo outro caminho a não ser a gente olhar os dados que já estão disponíveis hoje para a gente. Os dados a gente já tem, né? Agora, como que a gente olha para eles, como que a gente interpreta e como que a gente toma decisão em cima deles, é o que eu acho que a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia que a gente aplicar em cima disso vai fazer diferença, sabe? Como você disse, um caminho que ainda está sendo percorrido, né? Eu acho que sim, mas quem chega na frente bebe água limpa, né? Então, verdade. Acho que a gente tem... Resultados vocês já estão vendo, bons resultados. Alguns já. E quais, por falar em resultados, quais indicadores podem ser processados com a ajuda da inteligência artificial e que benefícios práticos no dia a dia a engenharia pode ter com isso? Pensando assim, né, André? Imagina que numa orçamentação, né, de um empreendimento, a gente está falando de milhares de materiais, de serviços que a gente está embutido ali, né? Essa comunicação, obviamente, a gente já tem metodologia, né? Então, se a gente falar por exemplo, de um processo de BIM, né? Isso já tem alguma jornada e ela traz, de fato, eficiência e mexe nos ponteiros talvez mais importantes de margem líquida lá no final do dia. Mas quando a gente pensa de como que eu trago capacidades para as pessoas, eu acho que esse que é o grande tema da inteligência artificial generativa. É a gente ter analistas júnior com capacidade de entregar como analista sênior, porque ele consegue usar bem a inteligência artificial e fazer boas análises, trazer bons resultados e a gente tirar bom proveito disso. Então, você fazer um bom orçamento de obra, por exemplo, quer dizer que você vai errar menos lá na frente na sua margem, menos no seu tempo, menos na sua execução de obra. Então, a gente perceber e criar cenários preditivos em cima de inteligência artificial, que é o caminho, talvez, que a gente consiga mais gerar valor para o time de engenharia hoje, sabe? Eu acho que esse seria um dos caminhos, sabe? Você ia complementar? Não, era isso. Bom, acho que até agora a gente falou um pouco mais sobre canteiro, Perfeito. prática, o dia a dia, resultados para a engenharia. Eu queria que você falasse para a gente, aproveitando essa experiência que a BRZ já tem, além das obras, essa tecnologia também pode apoiar as áreas administrativas das empresas? Acho que sim, acho que muito. Sabe? São dados, né? No final do dia são dados. Quando a gente olha para a área administrativa, ela tem um percentual muito relevante, né? Quanto talvez maior a companhia, maior seja essa relevância, mas no final a gente tem uma complexidade envolvida ali também, desde a escassez de mão de obra em determinados departamentos, que a gente já vive hoje, né? Eu acho que não só na engenharia, mas acho que em contabilidade, outros departamentos a gente vive, alguns profissionais são mais escassos, e a gente consegue, não quer suprir, mas a gente consegue complementar algumas coisas com essa inteligência artificial generativa, sabe? E eu falo desde o uso simples no chat GPT, né, até a nossa própria Kintu que a gente desenvolveu, a gente consegue oportunizar, assim, eu acho que ganhos práticos para as pessoas no dia a dia, sobretudo imagina só num turnover onde a pessoa, ela entra na companhia e ela sabe muito pouco sobre, no caso, a BRZ, sobre o papel e responsabilidade dela no futuro, as entregas que ela tem que fazer, os sistemas que ela tem que operar.
E você imagina ela fazendo perguntas simples para essa inteligência artificial e ela respondendo essas questões, dando muito mais velocidade a ela na integração da cultura da empresa, na integração das suas atividades, da execução da sua rotina, sabe? Então, não sei se eu sou um otimista nato para esse caminho, mas eu vejo com tanta oportunidade nesse caminho, sabe? Vejo muito mesmo. Sabe? São dados que ficam armazenados, a pessoa pode consultar mais de uma vez, como você estava dizendo, quem acabou de entrar na companhia, pode consultar mais de uma vez e sem chance de obter uma informação errada, uma informação diferente com um colega aqui, com o outro ali. Exato, né? Porque muitas vezes o que acontece é um repasse de informação do colega de trabalho, né? Assim, olha, eu já fiz assim e agora eu faço assado, né? E a empresa pode manter os processos. Exato. Então, o conhecimento não fica só na cabeça das pessoas. Eu acho que isso é quando a gente traz um pouquinho mais de governança e maturidade para esses processos. Mas, sobretudo, é que muitas vezes a informação que aquela pessoa aprendeu que foi com outra que ela já tinha aprendido, pode estar desatualizada, pode não ser a melhor prática de realizar, né? Então, acho que a gente consegue manter vivo toda essa dinâmica de fluxo de trabalho, de informações, de processos. Os processos são coisas vivas, né? Hoje a empresa faz de um jeito, daqui a 2 meses pode fazer de forma diferente, e de toda maneira a gente, não quer dizer que um está certo ou está errado, mas um pode ser, em alguns casos pode ser, mas eu acredito que muitas das vezes ele torna mais eficiente quando a gente vai modelando isso, sabe? Então aí a pessoa pensar o seguinte, que eu estou dando a oportunidade dele ter um colega de trabalho no computador para ele conversar com ele. Lógico que se ele quiser conversar sobre, sei lá, horóscopo, né, ele vai conversar também sobre isso, mas eu digo que, pelo menos o que a gente tem percebido, é que mais de 90% das pesquisas dos nossos colaboradores, nas conversas que eles têm tido com o Quintu, estão relacionadas aos processos de trabalho dele. Sabe? Muitas vezes perguntando como que eles podem ser mais eficientes, onde que eles devem lançar tal informação, onde que eles podem buscar tal informação. Acho que isso, para a gente, tem gerado valor. Alguns tangíveis, outros não, né? Vou trazer um exemplo prático aqui, que eu acho que foi um pouquinho que você perguntou, André. Teve num stand de vendas, em que isso aí foi um gerente de crédito me contou outro dia, que eles estavam fazendo análise de crédito de um cliente. Esse cliente era um brasileiro, parecia que trabalhava para uma empresa... acho que na Alemanha, se não me engano, acho que era na Alemanha, e que ele tinha um contra-cheque dele em alemão, e que a Caixa Econômica não estava entendendo bem como fazia a análise de crédito dele lá, não sabia nem onde buscava direito as informações, e eles subiram com esse contra-cheque para o Quintu, ou seja, nossa base de dados, nossos servidores, sem expor ali os dados do cliente, e pediu para traduzir, né, ali o contra-cheque, e traduziu de forma muito clara, de forma trazendo como é que estavam os impostos, como é que era realmente a renda líquida ali daquele cliente, e a Caixa Econômica aprovou ali o crédito dele. Então, a gente tem inúmeros casos de uma ferramenta estando ali disponível do lado e ele conseguiu potencializar uma atividade de uma rotina de alguém, sabe? Quanto tempo foi economizado? Facilitou a vida do cliente? Facilitou, ele poderia não ter tido o crédito por incompreensão, talvez, daquele documento, enfim... E é isso, né? E o nosso próprio experiência, eu acho que a gente passa para esse cliente também, de que a gente está preparado para recebê-lo, sabe? Então, eu tenho visto também que, ainda no time de vendas, né? Eles perguntando maneiras de como responder melhor um e-mail para um cliente, uma mensagem no WhatsApp para um cliente, sabe? Então, acho que as pessoas estão buscando realmente aumentar essas suas capacidades, sabe? Interessante. Observar os resultados em casos muito, muito específicos. Exato. O Francis, Minha Casa Minha Vida, vamos falar disso agora? Vamos lá. O programa tem um foco em habitação social e um limite de valor para os imóveis. E como é que você vê uma maneira de fomentar a inovação nesse contexto, sem perder de vista a viabilidade econômica dos empreendimentos, que é importante em qualquer empreendimento, mas muito mais no Minha Casa Minha Vida? Perfeito. André, essa pergunta é tão interessante, porque eu tenho visto em vários eventos, eu fui em um evento do mundo inteiro já, e eu vou te falar assim, muitas das vezes existe um grande engano achando que realmente fomentar a inovação, ela talvez seja uma despesa.
né? Talvez seja um custo. E muitas das vezes isso acontece porque não consegue ver qual que é o benefício que você vai coletar do investimento que você está fazendo naquilo. O que eu tenho visto, né, é que fica quase impossível você avançar e conseguir alcançar boas viabilidades se você não investir em inovação. Porque a inovação ela é o caminho, na verdade, para você conseguir ser eficiente, né? Então, só que hoje também existe uma confusão enorme sobre aonde que eu vou investir, como que eu vou comprar, né? Às vezes a gente vê muito assim, as pessoas pensando, sobretudo os executivos, né, das companhias, a gente vê que às vezes falta até um letramento digital ali, né, para poder entender as potencialidades que existem das tecnologias já atuais, para poder enxergar de como que ele colocando X reais ele vai ter de retorno Y, que tem que ser maior que X, obviamente, né? Então, ou seja, ele vai colocar um dinheiro que ele vai ter uma viabilidade melhor, uma eficiência melhor, e que aquilo vai tornar possível. O que muitas vezes a gente vê é que a eficiência operacional, ela passa por eficiência de processos e tecnologia, né? Hoje lá na minha diretoria, eu tenho diretoria de processo de tecnologia. E quando a gente olha para o pilar das empresas, elas são sistemas, processos e pessoas, né? E pessoas, para mim, talvez sejam o mais importante, se não o mais importante. Porque no final do dia, a capacidade de inovar não vem de máquina, ela vem de gente, né? E essa capacidade de inovar está muito relacionada, sobretudo no Minha Casa Minha Vida, que, como você disse, né, tem os tetos ali da Caixa, tem, né, os desafios do custo de construção, que são muito diferentes das margens de médio e alto padrão. Investir em inovação é você pensar diferente, não quer dizer que muitas vezes você vai colocar muito dinheiro, sabe? Então, você mudar uma metodologia pode ser uma inovação, você pensar uma forma de precificar o seu produto ou comercializar ele diferente pode ser uma inovação. A inovação é você escrever num papel de pão alguma coisa que você talvez não esteja fazendo. Então, a gente pensar que a inovação, ela potencializa, sabe? Eu acho que esse é que é a grande mensagem que eu tenho escutado pelo mundo, e eu acho que aqui a gente pode trazer, que cabe muito bem para o Minha Casa Minha Vida, é a gente pensar que a inovação, e aí depois a gente pode falar até da indústria da habitação como um todo, mas no Minha Casa Minha Vida, a gente pensando que, exceto ali a faixa 1, a faixa 2, faixa 3 e agora a faixa 4, a gente ainda tem a experiência de comercializar o empreendimento, de vender o produto, de conquistar o cliente, né? De ele ver que o seu produto vale mais. Então, a BRZ, historicamente, com o seu conceito de produto, talvez seja que ela nasceu com essa narrativa de premium dentro do Minha Casa Minha Vida, é isso, é o cliente entrar num stand de vendas e ver que o nosso stand de vendas, ele não é um stand de vendas talvez no Minha Casa Minha Vida, é um stand de vendas que é imponente, que é bem decorado, que ele já tem uma experiência num primeiro contato ali, que é diferente do que ele vê de mercado. Isso obviamente tem o seu custo, mas a gente talvez consiga cortar os custos certos, nos locais certos, sabe? E investir em locais que a gente entende que faz a diferença. Nesse sentido, eu acho que esse tem sido o caminho do sucesso, pelo menos da BRZ até então, sabe? Olha só, em relação a déficit habitacional, como é que a tecnologia pode ser uma aliada no crescimento do segmento construção civil e incorporação e a redução do déficit? O que você imagina, o que você vê daqui para frente? Essa relação, inteligência artificial e redução do déficit habitacional. André, a gente tem uma oportunidade muito grande, assim, né? No evento da Brainc que eu estive outro dia, eu vi isso e me marcou muito. Quem casa quer casa, quem separa quer duas casas, né? Então, eu ouvi isso, eu achei sensacional, porque isso só mostra que a nossa demanda por habitação, ela é crescente, né? E esse déficit, ele é muito difícil de você trabalhar se não for com um plano muito bem estruturado. Aí, eu não digo que talvez seja só uma receita de bolo para você atacar isso, sabe? Ou uma única coisa que vai fazer tudo isso mudar. Mas quando a gente olha para as oportunidades que a gente tem de tecnologia, o que a gente já tem visto, pelo menos fora do país, é que antigamente eram basicamente casas sendo feitas e vendidas, depois alguns
prédios sendo feitos e vendidos, depois virou condomínios sendo feitos e vendidos, e agora a gente já fala de smart cities sendo feitos, concebidos e vendidos. Eu acho que vai passar muito por isso, sabe? Assim, eu acho que as cidades inteligentes, elas vão ser um caminho para poder potencializar o volume da escala que é necessária de entrega de empreendimentos com o custo que cabe no bolso da base da pirâmide da população que precisa, né? Que é onde está o déficit hoje. Então, eu acho que a gente vai ver, como eu disse um pouco antes, né? A questão de materiais mais inteligentes, né? Assim, a gente vê, historicamente, algumas coisas. Por exemplo, ecogranito, né? Antigamente uma pedra de granito que se trabalhava, agora é uma espécie de uma massa que imita o efeito do granito, mas tem resistência, tem a beleza estética, tem a qualidade e tem um custo muito inferior ali, inclusive de manutenção e durabilidade, que é superior, a durabilidade e manutenção inferior. Mas pensando nesse contexto, pensa o seguinte, que vários outros materiais vão passar por transformações, desde tecnologia que trabalha nanomateriais, sabe, que materiais que se regeneram, mas a gente vai ver que materiais eles vão ficar mais factíveis de ter alguma coisa muito semelhante ao que a gente já tem hoje, com qualidade superior e preço mais baixo. Isso a gente está falando na veia do custo de construção baixar. A gente está falando de conseguir entregar empreendimentos melhores com custo menor e de forma escalável. Então, assim, eu acho que o déficit habitacional ele passa por isso. A gente conseguir escalar atendendo uma base da pirâmide. E isso, a tecnologia vai ser o meio para que isso aconteça. Sabe? Imprescindível. E a BRZ desenvolveu alguma solução ou uma metodologia específica para trazer eficiência, inovação para os empreendimentos, especificamente de Minha Casa Minha Vida? Acho que assim, a BRZ, eu digo que ela já nasceu vocacionada para Minha Casa Minha Vida, né? Ela é o Minha Casa Minha Vida nativo, porque o programa nasceu, se não me engano, em maio de 2009 e a BRZ nasceu em outubro de 2010. Então ela já nasceu com uma estrutura olhando para o Minha Casa Minha Vida. A gente não se adaptou a isso, a gente não nasceu assim. Então a gente já nasceu com alguns problemas resolvidos, vamos dizer, de eficiência operacional. Mas de toda forma, a gente ainda tem muitas oportunidades. E aí, André, eu consigo talvez te trazer um ou dois casos assim que a gente entende que, de novo, né, inovação às vezes não passa somente por usar tecnologia, né? Às vezes é uma forma de comercializar, a forma de você se organizar diferente, e isso já pode ser observado como inovação. Eu vejo que a nossa estrutura hoje que a gente trabalha, que permitiu a gente crescer muito rápido, que é com, a gente chama dos diretores regionais, eles têm uma autonomia acima da média do mercado. Isso, para mim, é um grande diferencial da BRZ, sobretudo na oportunidade que a gente tem de dar velocidade às soluções de problemas e impedimentos que estão ali naquela praça, porque ele tem autonomia para resolver, endereçar, mas ao mesmo tempo ele ajuda na concepção do produto, no pensamento, ele entende melhor aquela cidade, aquele público para qual ele vai vender, ele entende melhor os desafios dos empreiteiros da região. Então, acho que isso é um modelo que muitas vezes ele vai na contramão do que as grandes consultoras estão buscando, que é de padronizar, centralização e etc. Acho que a gente tem que ter cuidado com os dois, né? Eu acho que tem que ter cuidado com o excesso da centralização, mas também com a falta de padronização também é um perigo, né? Mas eu acho que a BRZ encontrou um caminho dentro dessa estruturação que, para mim, ela é um grande diferencial hoje de como que a gente consegue ser veloz. E eu falo que não tem magia, né, por trás, porque muitas vezes outros construtores já me chamaram e falaram, Francis, qualquer mágica que tem por trás. Vocês vendem um empreendimento premium, com um preço abaixo, né, do que talvez outros concorrentes praticam, com nível de satisfação dos clientes e vendem rápido, né? Então, assim, e conseguem entregar. Então, como é que vocês fazem ainda ter margem? Porque nossos resultados são abertos para o mercado e a gente mostra que a gente tem tido margem bem superiores aí da concorrência. Então, eu acho que passa por isso, passa para a gente ter olhares diferentes sobre várias camadas, sobre a questão de processos, de governança, de estrutura, de responsabilidade, de hierarquia, de tecnologia. Então, quando a gente olha de forma diferente para o que o mercado pratica de forma comum, a gente consegue resolver problemas novos sem usar receitas antigas. Eu acho que esse é um dos caminhos, tá? Francis, vamos aqui um pouco com alguns dados sobre inteligência artificial. Sim. Existe uma estimativa de que o mercado global de IA cresça a uma taxa anual de 37%
até 2030, né, de 2023 a 2030, refletindo uma demanda crescente por soluções inteligentes. Grandes corporações tecnológicas como a Amazon, a Microsoft, a Meta, planejam investir coletivamente mais de 300 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial em 2025, já este ano, demonstrando uma confiança no potencial transformador dessa tecnologia. Tudo que você falou para a gente até agora, especificamente do segmento construção civil, mercado imobiliário. E eu queria saber de você, olhando para o futuro, quais tecnologias ou tendências você acredita que mais vão transformar o segmento de vocês nos próximos anos? Eu acredito muito a industrialização, acho que é um caminho sem volta para o médio, alto padrão, para o Minha Casa Minha Vida, enfim. Acho que a industrialização é a forma. Agora, é o que precisa ser feito. Agora, o como vai ser feito, eu acho que a tecnologia vai trazer alguns insights poderosos sobre isso, sabe? A gente já tem visto também oportunidades de coisas que se aplicam à realidade nossa e outras que não. A gente tem um fator cultural também que a gente não pode ignorar no nosso país, mas a gente sabe que tem oportunidades na metodologia. E, de novo, eu vou insistir na questão dos materiais, sabe? Eu acho que a questão dos materiais é um caminho que a gente vai ver muita diferença, sabe? Quando a gente olha para o maior mercado de construção do mundo, que é na China, eles já praticam algumas metodologias que são muito diferentes das nossas, né? E eles eram tão tradicionais ou muito mais do que a gente, né? Historicamente, eles tinham. Eles conseguiram passar por algumas rupturas culturais. E aí eu digo assim, ruptura cultural é de você pensar que talvez realmente eu preciso ter empreendimentos que são construídos no canteiro de obra, talvez eu não consigo construir fora e no canteiro apenas montar isso como se fosse um Lego, né? Então, assim, existem inúmeras oportunidades, eu acho que essa é uma delas, né? Eu acho que a gente vai passar por uma industrialização de forma inevitável, até por conta da escassez de mão de obra, né? O filho do pedreiro não quer ser pedreiro igual o pai, ele quer ser engenheiro civil, né? Então você não encontra mais essa mão de obra tão disponível como se encontrava antigamente, nem mesmo no mesmo custo. Obviamente, se a gente dolarizar essa mão de obra e comparar com o resto do mundo, ainda é uma mão de obra barata, mas eu acho que a gente vai ver oportunidades de industrializar isso no canteiro de obras. E o que eu tenho visto, e aí te respondendo bem de forma objetiva, eu penso que a robotização no canteiro de obras são realidades que a gente vai ver aí já nos próximos anos. A partir do momento que a gente entende que um robô, ele não precisa ser um robô humanoide, né? Por exemplo, ele não precisa ter 2 braços, uma cabeça e 2 pernas, ele pode ser com 3 rodas e conseguir levar um peso e conseguir fazer aquela atividade pela qual ele consiga executar. A gente vai ver grandes potenciais aí de robôs atuando no canteiro de obras, sabe? A gente já vê em outras indústrias, sobretudo na logística, isso já acontecendo. Eu acho que é um caminho que vai acelerar muito nos próximos anos, sabe? Francis, muito bom. Essa nossa conversa aqui meio que sobre futurologia. A respeito da construção civil e mercado imobiliário foi muito proveitosa. Eu quero deixar esse espaço aqui para você fazer suas considerações finais, agradecer, foram muito valiosos aqui os insights compartilhados. Nosso tempo está acabando, fica à vontade para complementar, para dar alguma dica para quem ainda não entrou, não viu que a inteligência artificial, que questões inovadoras são necessárias. Legal. Fique à vontade. Primeiro, agradecer mais uma vez, André, aí pelo convite. Um prazer enorme conversar contigo. Já tinha te visto aí várias vezes, né? E hoje estar aqui do lado, conversando com você nesse bate-papo, para mim foi uma delícia. Eu acho que a mensagem que eu poderia deixar aqui para alguns construtores, incorporadores, seria que caminho de letramento digital dos seus executivos para entender as capacidades, assim como o CFO talvez tem que entender de engenharia, talvez assim como o engenheiro tem que entender de finanças, talvez agora eles têm que entender um pouco mais de tecnologia para entender as oportunidades que existem, sabe? Para sair, eu digo que a empresa ela não precisa usar o ChatGPT para ser uma empresa conectada com inteligência artificial, ela tem que ser uma empresa inteligente. Ela tem que saber aproveitar melhor isso de forma barata, de forma realmente eficiente, né? Quem fizer isso bem vai sair do outro lado com muito sucesso, sabe? Prazer enorme estar aqui.
Eu acho que eu vou ter a oportunidade de poder também aprofundar um pouco mais no Summit aí da Abrainc, que a gente vai fazer no dia 28, se não me engano. E lá eu vou ter a condição, talvez, de explicar um pouquinho melhor, debater melhor aí com os colegas. É isso aí, o Francis com a BRZ vai estar no Summit Abrainc 2025. Eu quero reforçar o convite a você para aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre inovação e tecnologia na construção no Summit Abrainc, que terá uma sala temática exclusiva sobre esse assunto. O evento será realizado no dia 28 de maio, em São Paulo, no Hotel Renaissance. As inscrições estão disponíveis no QR Code na tela e também pelo link na descrição. Agradeço a todos vocês, até uma próxima oportunidade. Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.